Olá, galera esperta! Pá, 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 pá. E vamos continuar nossa aula. Mas antes disso, olha para os meus olhos, meus belos olhos. Não esqueça de dar seu like. Se você for novo por aqui, se inscreva acionando o sininho. E não esqueça de colocar seu comentário, dar suas sugestões lá na aba lá de sugestões. Beleza? Então, põe sangue nesse olho e hoje vamos de mitose. Então, a divisão celular ela vai dividida em dois tipos: mitose e meiose. Meiose. Então, mitose e meiose. E as células começam a divisão com o DNA já duplicado na fase S, lá da interfase do ciclo celular. E vamos agora falar especificamente dela. A mitose, vem comigo. Então, o que seria uma mitose? É quando uma célula mãe se divide em duas células filhas. Isso é uma divisão equacional. Então, olha só. Então, essa célula mãe vai se dividir em duas células filhas com o mesmo número de cromossomos, ou seja, elas vão ser idênticas. Então, lá, a célula mãe se divide em duas células idênticas com o mesmo número de cromossomos. Isso quer dizer, Carvalhão, que se ela tiver 46 cromossomos, as duas filhas também terão 46 cromossomos. Isso, no caso, ela for uma célula diploide. Se você é uma célula haploide, se ela tem 23 cromossomos, as células filhas também vão ter 23 cromossomos. Como está na imagem aí. Célula haploide, que é a célula N, vai se dividir em duas células filhas idênticas, com o mesmo número. Ou seja, o cromossomo, lembra lá que a haploide não está com seu par homólogo. E a diploide, célula 2N, vai se dividir em duas células diploide. Sempre na mitose, as células filhas vão ser geneticamente idênticas entre si, com a mesma quantidade de DNA que é a célula mãe. Beleza? Vem comigo. E qual é o objetivo da mitose? Um deles é o reparo dos tecidos, a cicatrização. E o outro objetivo vai ser o crescimento. Então, o crescimento, o desenvolvimento embrionário dos indivíduos e algumas plantas, a produção de gametas. E esse gráfico vai mostrando bem legal aí que pode vir na tua prova do Enem. Então, esse gráfico vai ser a quantidade de DNA em função da interfase, mitose e interfase. Então, aí vai crescendo. Então, olha só, o DNA se estabiliza em G1, ele vai aumentando no período S, estabiliza em G2, até chegar lá mais ou menos na anáfase, e na telófase vai o quê? Diminuir a quantidade, porque justamente você vai ver por que na anáfase essa quantidade de DNA na célula diminui com esse tempo lá, que ela se divide. Porque justamente na anáfase ela vai se dividir. Beleza? Vem comigo! E vamos das fases da mitose. E quais são as fases da mitose? A primeira fase é chamada de prófase. Prófase. A segunda fase de metáfase. Alguns livros, uma fase entre prófase e metáfase é a prometáfase. Mas vão ter a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? São essas quatro fases. E quando a célula se divide, é chamado de citocinese. Vamos lá. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem macetão aí, Carvalhão? Tem. Vamos lá. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prometi, Ana, telefonar. Prometi, Ana, telefonar.
prófase, metáfase, anáfase, telófase. Beleza? Vamos que vamos. O que vai ocorrer na prófase? Vai ocorrer o início da condensação do DNA. Mas como eu gosto de falar dos sinônimos, que o elaborador da tua prova pode colocar sinônimo para te induzir ao erro, fique ligado. Então, condensação também é chamado de espiralização, tá? Do DNA, condensação. Tá? Então, o DNA começa a se enrolar lá nas proteínas histônicas, formando a cromatina. Então, e aí na prófase que os cromossomos vão ficar visíveis e duplicados em forma de X. E é o início da formação das fibras de fuso, ou fuso mitótico, ou acromático. Alguns chamam, no caso da célula animal, a formação do hástec. Hástec porque fica igual uma estrela. E os centriossomos, migram para os polos opostos da célula, para formar as fibras de fuso. E o que vai acontecer com o nucleolo e com a carioteca? Eles vão desaparecer. Então, prófase, desaparecimento da carioteca, cromossomos duplicados, condensados, início da formação das fibras de fusos. Então, isso caracteriza a prófase. Vem comigo. E a metáfase? Cromossomos condensados estão alinhados no centro da célula, formando uma placa equatorial ou metafásica. Então, os cromossomos duplicados, então as fibras de fuso vão puxando, e vão ficar alinhados no meio da célula. Então, metáfase no meio, metáfase meio. Tá? Então, cromossomos alinhados no centro da célula, na placa equatorial, eu tenho a metáfase. Vem comigo. E na metáfase, os cromossomos ficam presos às fibras de fuso pelos centrômeros, como vocês estão vendo aí, ó. Eles alinhadinhos, então tu olhar cromossomos bem alinhadinhos, presos às fibras de fuso, já sabe que fase é essa, metáfase, cromossomo no meio. Vem comigo. Anáfase. Anáfase é a fase mais curta da mitose. Então, aí vem o encurtamento das fibras de fusos e a separação das cromátides irmãs. Então, eles vão puxar, as fibras vão puxar e vai romper o centrômero. E vai ter a migração dos cromossomos formado para os polos opostos. Então, encurtamento das fibras de fuso, migração das separação das cromátides e migração delas para os polos opostos. Então, essa é a disjunção. Então, aí na anáfase pode ocorrer uma não disjunção, e é 2 cromossomos para um lado e nenhum para o outro. Aí que vai gerar as famosas síndromes cromossômicas, as mutações cromossômicas da não disjunção. Beleza? Vem comigo. Telófase. A telófase é fácil, é a última fase da mitose. Ela vai ser o contrário da prófase. Se os cromossomos na prófase se condensou, aqui na telófase, os cromossomos vão descondensar. As fibras de fuso na prófase aparece, aqui na telófase desaparece. Se lá a carioteca na prófase desapareceu, aqui na telófase a carioteca reaparece. Tá? E a citocinese, célula se divide. Então é por isso que há uma diminuição na quantidade de DNA, porque já foi dividida essa quantidade em cada célula filha. Cada célula filha recebeu uma informação genética. Vem comigo! E a citocinese, que é essa divisão da célula, ela pode ser diferente na célula animal e na célula vegetal. A célula vegetal é centrífuga, ou seja, essa divisão de dentro para fora. O que impede o estrangulamento dela? Aparelho celular. E já animal é centrípeta, é de fora para dentro. Então ocorre o estrangulamento e se divide em 2 células filhas. Beleza? Vamos que vamos. Por aqui fica a aula de hoje, onde nós falamos sobre mitose. Espero que vocês gostaram da aula.
qualquer novidade, coloque lá nos comentários, qualquer dúvida e sugestões de novas aulas, coloquem lá. Beleza? Um Cezão do Carvalhão e um beijo no seu coração.